o Palmeiras se aproxima do Flamengo no campo das receitas, né? Segundo o comunicado pelo seu próprio balanço, né, o balanço divulgado pelo clube, o Palmeiras fechou o ano de 2024 com uma receita de 1,2 bi, aumento mais ou menos de 50% em relação ao último balanço do último exercício, ano passado. O Flamengo, que ainda não publicou oficialmente seu balanço, mas pelas as amostras trimestrais que ele vem lançando no seu relatório de transparência, o último balanço ainda sendo auditado pela consultoria Ernst Young, o Flamengo deve fechar algo um pouco superior a 1,2 bi, ou seja, um pouco superior ao que o Palmeiras fechou. O ponto é que essa diferença, em média, era de 40% nos últimos anos do Flamengo para o Palmeiras, e essa diferença cai drasticamente, o Palmeiras se aproximando, colando nas receitas, muito próximo do Flamengo. E a pergunta que se faz é: o Palmeiras vai conseguir manter esse ritmo de arrecadação, se mantendo muito competitivo com o Flamengo, próximo ao Flamengo, nos próximos anos em relação à arrecadação? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que entender um pouco melhor o nível de receitas ou o tipo de receitas que o Palmeiras conseguiu se aproximar do Flamengo, onde é que ele cresceu. Para saber se essas receitas são recorrentes ou não, a gente vai explicar um pouco esse conceito, mas para saber se esse ritmo vai ser mantido para os próximos anos. Eu acho que esse é o X da questão. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o canal e quer apoiar, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho. Através do sininho, você recebe as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é justamente o like, o famoso joinha. Aí sim, através do like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo que você viu. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, também aproxima a nossa relação aqui, porque eu procuro responder os comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tem mais um ponto: na descrição desse vídeo eu coloquei o link para você se tornar membro do canal. Lá tem uma série de vantagens exclusivas para os membros, então não perca a oportunidade. Vai lá, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, o Palmeiras, segundo comunica o seu balanço, chegou aí a um faturamento do ano passado de 1,2 bi, ou seja, anteriormente tinha fechado ali na casa dos 800 e poucos, 850 milhões, teve um aumento aí arredondando na casa de 50% ou próximo disso de um ano para outro. O que alavancou esse aumento? E o Flamengo ainda não anunciou seu balanço, mas pelas prévias que vem tendo a cada 3 meses, deve fechar aí um exercício superior, um pouco superior a 1,2 bi. Ou seja, ali deve fechar um pouco superior ao que o Palmeiras fechou, mas já existe uma aproximação muito grande desses dois clubes na questão de receitas. O que levou o Palmeiras a se aproximar tanto do Flamengo, já que antes a diferença era de aproximadamente, em média, 40% nos últimos 5 anos? O que levou a essa aproximação de receita? Isso vai se manter para os próximos anos? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender quais foram os tipos de receitas que o Palmeiras aumentou. E quando a gente vai direto nessas contas, a gente vai ver que a receita que realmente teve um boom foi justamente na venda dos jogadores. E aí a gente vai associar ao efeito Endrick, né? Que foi vendido ali na casa dos 60 milhões de euros, algo nesse sentido. E aí a gente vê isso porque no balanço do Palmeiras, em relação à venda de jogadores, você tem um valor ali de 440 milhões. Na última prévia do Flamengo, nessa receita de venda de jogadores, o Flamengo tinha algo um pouquinho superior a 70 milhões. Ou seja, existe uma discrepância muito grande de mais de 300 milhões de reais, mais de 350 milhões de reais na conta venda de jogadores, o que explica muito essa aproximação do Palmeiras em relação ao Flamengo. A diferença que o Palmeiras conseguiu na venda de jogadores é justamente a diferença que está nos últimos anos de Flamengo e Palmeiras. Ou seja, se concentra única e exclusivamente nessa conta. E aí, para que a gente entenda melhor o conceito da contabilidade desses clubes e como o mercado os vê, essas são chamadas receitas não recorrentes. Por quê? Porque você não tem certeza que vai vender 440 milhões de jogadores todos os anos. Você pode vender 30, 50, 70, mas você não tem certeza do valor.
Então, a contabilidade chama isso de receitas não recorrentes. Inclusive, a Deloitte, quando faz a avaliação dos clubes mais ricos, ela não inclui essa receita, ela não avalia por essas receitas, porque ela entende que aquilo não é sólido, aquilo não é regular, e ela não pode avaliar a riqueza de um clube por algo que é pontual, sazonal, ok? Bom, o Flamengo ele vem reduzindo essa receita porque esse é o plano cada vez mais depender menos de receitas não recorrentes. Ele quer cada vez mais depender única e exclusivamente, ou pelo menos 90%, vamos dizer assim, das receitas recorrentes, que são os patrocínios, direito de TV, licenciamento de produtos, sócio-torcedor, tudo aquilo que é planejado. O Flamengo quer aumentar essas receitas e depender cada vez menos dessas receitas não recorrentes. Assim como acontece com os grandes clubes europeus. Eles não contabilizam essas receitas não recorrentes. Significa que eles não fazem negócios? Não, eles fazem. Mas tudo isso é considerado como um bônus. Vamos dizer assim, na sua vida particular, se você tem uma renda mensal todos os meses, você conta com aquilo para você fazer sua programação no seu ano. Mas aí você apostou na loteria, ganhou um dinheiro a mais, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você sabe que aquilo você não vai contar todas as vezes. Você até faz um gasto extraordinário, faz uma viagem que não estava programada, mas você sabe que aquilo não faz parte da sua renda. É mais ou menos esse o conceito. Então, para responder essa pergunta, eu transfiro para você. Você acha que o Palmeiras vai conseguir vender todos os anos 440 milhões ou todos os anos um Endrick? Eu acredito realmente que não, embora ainda vá ter no ano de 2025 o efeito da venda do Estevão também, que foi vendido por um valor bem considerável, então ainda vai ter uma receita bem considerável também, mas eu não acho que isso vai acontecer todos os anos, e aí o Flamengo já não conta mais com isso, o Flamengo já não é mais tão importante essas receitas não recorrentes. Se ele vender é legal, vai entrar um dinheiro que ele não está considerando no seu planejamento orçamentário. Mas também, se não vender, ele não está comprometido, porque ele não estava contando com isso. Então, para saber se o Palmeiras vai manter ou não esse ritmo, precisa saber se o Palmeiras vai aumentar a conta nas receitas recorrentes, aquelas que você programa. Nesse sentido, o Flamengo vem aumentando. O Flamengo, no seu balanço, pelo menos nas amostras que ele vem colocando no seu site, relatório de transparência, o Flamengo vem aumentando as receitas recorrentes. No último trimestre, de setembro, se eu não me engano, quando ele lançou a última parcial, ele tinha aumentado 50 milhões em relação ao ano passado, receitas recorrentes. Isso deve aumentar ainda mais nesse último trimestre, que é quando está o grosso das receitas. Então o Flamengo deve aproximadamente ter um aumento na casa de 100 milhões de reais de receitas recorrentes. Isso equivale mais ou menos a 7% do seu último faturamento. Algo em torno disso. Então, e isso é um dado importante. O Flamengo está diminuindo as receitas não recorrentes, ou não contando menos com isso, e está aumentando as receitas recorrentes. É justamente por isso que o Flamengo aparece na lista dos clubes mais ricos do mundo, porque a Deloitte Consultoria ela só usa essas receitas como critério de avaliação, as recorrentes. Agora, é notório também, você deve estar vendo sendo comunicado, divulgado pela mídia, que o Palmeiras vem renovando seus contratos de patrocínio e ele vem valorizando esses contratos de patrocínio que são as receitas recorrentes. Então, em 2025, deve ter um acréscimo também nessas receitas de patrocínio, direitos de TV, que foi fechado com a Libra. Então, ele vai aumentar também nesse campo. E aí, pode se aproximar do Flamengo? Até pode, mas o que eu acho que vai acontecer é que o Palmeiras vai manter a sua base de faturamento na casa de 1 bi. Ele vai conseguir, com esse aumento de patrocínios, se manter sempre na casa de 1 bi para cima. Ele não vai ficar tão dependente da venda de jogadores para se manter na casa de 1 bi, o que é diferente de acompanhar o ritmo do Flamengo. Isso eu considero por um seguinte motivo. O Flamengo, normalmente, ele é o balizador dos valores do mercado publicitário, de tudo que é transacionado no futebol brasileiro. Como assim? Ele é o teto. Se alguém paga 100 para eles, outros clubes miram no 100 e tentam chegar nesse 100, usando o Flamengo como referência, né? Fala, o Flamengo ganha 100, por que eu não posso ganhar parecido? Aí o cara fala, olha, parecido não dá, você também não é o Flamengo, mas você vai ganhar 80. E aí, na medida que esses clubes vão se aproximando do Flamengo, como é que funciona o mercado? O Flamengo chega e fala, olha, eu não posso ganhar próximo do que esses caras ganham se eu entrego 3, 4 vezes mais, devido ao meu número de torcedores, engajamento, audiência e tudo isso. E aí é quando o mercado dá uma nova esticada e renova os contratos do Flamengo, e o Flamengo abre distância novamente. Se você observar os contratos, principalmente de Adidas, o mercado, os contratos de patrocínio, de uniforme,
É isso que tem acontecido. Os clubes se aproximam do Flamengo, o Flamengo dá uma esticada quando ele vai renovar os seus contratos. Com exceção da Crefisa com o Palmeiras há 5 anos atrás, ainda que ela conseguia manter um certo nível de competitividade com o Flamengo, mas depois não conseguiu mais, tanto é que trocou agora. Mas é assim que funciona. O Flamengo estica, os outros clubes vão chegando, o Flamengo estica. O que eu quero dizer com isso? Que esses clubes agora chegaram próximos, né? O Palmeiras em especial. E certamente o Flamengo, ano que vem, vai estar próximo de renovação do contrato com grandes parceiros, como a Adidas. Existem também os contratos com os patrocinadores de uniforme, que são renovados de forma anual, né? Então, quando esses placas de publicidade, todos esses contratos que o Palmeiras renovou, que ele aumentou, acrescentou valor, foi depois que o Flamengo já tinha fechado também, né? Então, o Flamengo fechou primeiro, o Palmeiras usou o Flamengo como referência, fechou no valor melhor para ele, e o que deve acontecer é que agora que o Palmeiras fechou no valor melhor, ano que vem o Flamengo deve renovar seus contratos, aqueles que são anuais e aqueles que estão encerrando ano que vem, renovar no valor ainda melhor, ou se eles não encerram ano que vem, no ano que encerrar o Flamengo renova no valor ainda maior e cria de novo essa distância. Esses clubes vão correr para cortar essa distância, mas depois que encurtarem, o Flamengo aumenta a distância de novo. É assim que funciona o mercado. O Flamengo ele é usado como head, como uma referência, como aquele clube que estabelece o teto. E como ele estabelece o teto, ele não pode ficar próximo dos outros. Então, via de regra, o Palmeiras ele consegue sim se manter no nível de arrecadação superior a 1 bilhão. Eu acredito que isso vai acontecer com o Palmeiras daqui por diante, porque ele não está aumentando só as receitas não recorrentes, que é venda de jogadores. Para o ano de 2025 ele também está trabalhando nas receitas publicitárias, nas receitas de material esportivo, a receitas de TV, que ele conseguiu reduzir a diferença para o Flamengo devido ao acordo que teve com a Libra, que o BAP já está tentando trabalhar nisso daí, já comentamos sobre isso, mas ele conseguiu sim encurtar. Só que eu acredito que essa diferença entre Flamengo e Palmeiras, próxima como está agora, ela não vai ser mantida, por 2 motivos muito simples. O primeiro é que o Palmeiras não vai conseguir vender um Endrick ou um Estevão todos os anos, isso é muito claro. Depois, por mais que, seja muito boa a base do Palmeiras, não dá para você revelar jogadores vendidos a 60 milhões de euros todos os anos. E o segundo motivo é porque o Flamengo uma vez que ele está sendo pressionado pelos clubes que estão se aproximando de receita, ele vai olhar, poxa, como é que eu vou receber a mesma receita do Palmeiras, já que eu tenho 3 vezes mais audiência, engajamento, torcida, que o Palmeiras. Então já eu vou pressionar os meus parceiros comerciais para que atualizem o valor que eu ganho. Isso é muito simples, é uma regra de mercado, e se você observar, isso é cíclico, e assim tem acontecido nos últimos 5 anos. E querendo ou não, o que determina o valor de mercado de um clube não são necessariamente os títulos, embora os títulos do Flamengo e o Palmeiras tenham conquistado bastante, mas é justamente a questão da exposição, do engajamento, da base de consumidores cadastrada, entenda-se torcedores, fãs, e nesse sentido o Flamengo tem muito mais do que os outros, né? E isso faz toda a diferença, né? O Flamengo responde a 1 a cada 4 brasileiros, se identifica com o Flamengo, torce para o Flamengo, isso faz muita diferença. Então, eu não acredito que o Palmeiras vá manter essa proximidade com o Flamengo nos próximos anos. Eu acredito que em 2025, muito em função da venda do Estevão e também muito em função do reajuste nos valores de contrato que o Palmeiras obteve com seus parceiros comerciais, ele ainda vai manter essa proximidade muito ali do Flamengo. Mas eu acredito que já em 2026 as coisas se normalizem, porque o Flamengo já vai usar esses valores corrigidos para o Palmeiras para negociar com os players, com seus parceiros comerciais, para que corrijam o seu valor, o valor do Flamengo. E obviamente que assim como o Palmeiras não vai vender todos os anos um Estevão, um Endrick com 60 milhões de euros, o Flamengo também não vai ficar todo ano sem vender jogadores da base, até porque a base do Flamengo ela é tão boa, se não for melhor que a do Palmeiras, tendo em vista que a base do Flamengo foi campeão mundial ano passado, né? Então tem jogadores de muito valores lá também. Obviamente que o Palmeiras revelou 2 jogadores fora da curva e que isso lhe rendeu bastante receita, né? E que está fazendo essa diferença. Vale ressaltar que a receita do Palmeiras está declarada no balanço só com venda de jogadores foram de 400 milhões, 440 milhões, responsável ali por 33% do faturamento do clube. Se ele não tivesse essa receita de jogadores, justamente a diferença entre o que o Palmeiras vendeu de jogador e o que o Flamengo vendeu, a diferença entre os dois é justamente o valor que o aproxima. A diferença de Flamengo e Palmeiras antes do faturamento era na casa de 350, 400 milhões. E é justamente essa diferença de 350
Flamengo vendeu 70, Palmeiras vendeu 400, estamos falando aí de 370 milhões que o Palmeiras conseguiu vender a marra de jogadores, a priori, até nós confirmarmos os balanços, os números que o Flamengo vai divulgar. E é justamente esse valor que está fazendo essa diferença, que está trazendo o Palmeiras para uma diferença na casa de um dígito percentual, ainda pró-Flamengo, né? Mais uma diferença, chegou a ser de 40%. Hoje ela está ali na casa, vamos esperar a divulgação dos dados do balanço do Flamengo, mas deve fechar numa casa inferior a 10% de diferença pró-Flamengo, a depender dos balanços que vai ser divulgado, como eu disse, está sendo auditado ainda, mas tirando como referência os últimos trimestres, o último trimestre que o Flamengo divulgou em setembro de 2024, é essa diferença que vai permanecer entre Flamengo e Palmeiras. Uma grande conquista para o Palmeiras, sem dúvida alguma, é um clube que vem crescendo as suas receitas de forma sustentáveis, mas não é o suficiente para que consiga equilibrar o Flamengo. Na verdade, o Palmeiras só vai conseguir equilibrar em termos de receitas com o Flamengo se ele for muito competente, e o que vem sendo, e o Flamengo for muito incompetente na sua gestão, o que eu não acredito que aconteça, porque o Flamengo você pode fazer várias críticas, mas na parte de gestão administrativa e financeira tem grandes profissionais, pessoas que entendem do riscado, né, como o popular riscado, e tem profissionais executivos da área do mercado financeiro, executivos que conseguem gerir muito bem os ativos do Flamengo. E o principal ativo de um clube, como eu sempre digo, é a sua torcida, é a capacidade que esse clube tem de movimentar, impactar pessoas, de gerar audiência, de gerar engajamento, de gerar exposição para as marcas que estão associadas ao Flamengo. E nesse sentido, o Flamengo ele tem uma força muito mais relevante que seus rivais. Então, para que o Flamengo consiga se equiparar ao Palmeiras em receita, ou melhor, para que o Palmeiras consiga se equiparar em receitas com o Flamengo, sendo o Flamengo tendo um ativo tão mais importante, tão mais significativo e relevante que o Palmeiras, é porque nesse cenário aí o Flamengo não está fazendo seu dever de casa. Agora, um outro ponto importante que eu quero aqui destacar é que o Flamengo ele está cada vez mais trabalhando nas receitas recorrentes, e esse é o correto. Esse é o modelo de Real Madrid, esse é o modelo de Bayern de Munique, esse é o modelo do Manchester City, do Manchester United, da Juventus, das grandes potências do futebol europeu. Trabalhar em receitas recorrentes, na valorização da sua marca, na valorização da camisa, na receita de TV, no sócio-torcedor, na bilheteria, tudo aquilo que envolve a sua marca, que é receitas provenientes da valorização da marca, né? A venda de jogadores, como eu disse, é um bônus, é importante, mas a Deloitte, quando faz o levantamento dos clubes mais ricos do mundo, ela definitivamente não inclui, ela exclui essas receitas não recorrentes. Muito em função disso, o Palmeiras não vai aparecer no ranking dos clubes mais ricos do mundo, e embora tenha se aproximado do Flamengo, não vai aparecer em função disso. Então, o Flamengo vem trabalhando cada vez mais as receitas recorrentes, o aumento de receitas recorrentes. Como eu disse, ele deve fechar esse ano de 2024 que passou 100 milhões adicional de acréscimo de receitas recorrentes se comparado ao ano de 2023. Então ele está no caminho certo, ele vem seguindo o mesmo modelo das grandes marcas, das grandes potências do futebol europeu, na mesma trilha, não à toa está ali na relação dos clubes mais ricos do mundo, é o único não europeu nessa relação, e ele vem seguindo justamente essa trilha de trabalhar as receitas recorrentes. As não recorrentes é um bônus, mas ele mostra cada vez mais que depende menos disso. Já o Palmeiras representa, ou depende pelo menos 33% dessas receitas não recorrentes, e isso é muita coisa. Como eu disse, deve conseguir se manter na casa de 1 bilhão pela renegociação de acordos de patrocínio que valorizou, né? Mas não deve se aproximar do Flamengo, porque não vai vender um Endrick todo ano, e o Flamengo também vai atualizar os seus contratos de patrocínio para dar uma distanciada novamente para os outros clubes. Um clube que eu acho que tem ativos para, de alguma maneira ou outra, ali equilibrar com o Flamengo, não faturar mais que o Flamengo, mas ter uma proximidade maior, é o Corinthians. Mas esse aí está sofrendo muito de uma gestão muito ineficiente e amadora. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, é muito importante para o canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like que é importante. Através do seu like, o famoso joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo, distribui para um número maior de pessoas.
Claro, não esqueça de ir lá na descrição do canal, clicar no link para se tornar membro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.